A aula de hoje não é muito extensa, tá? Ela tem um pouquinho de informação, os slides ficaram um pouquinho carregados, mas é mais para a gente poder se situar e entender um pouquinho do que foi Paulo Freire, né? O porquê que se critica muito Paulo Freire hoje, principalmente as pessoas que têm uma linha ideológica mais da direita, e reconhece no Paulo Freire, claro, a luta que ele teve, e ele era de uma ala ideológica bastante da esquerda, então a gente tem que entender um pouquinho mais a fundo primeiro, antes de criticar, né? Então, eu como professor, eu vejo, né, a contribuição de Paulo Freire muito além da questão ideológica, né, da questão partidária que ele deu, a questão de ideologia que ele pregou também, né? Mas a principal contribuição dele foi de outra ordem, foi de ordem social, mas foi numa ordem onde a gente consegue perceber a intenção que ele teve em modificar o processo de ensino que havia, né, para um processo de ensino. Quem que está aqui? Um processo de ensino mais próximo, né, do aluno, principalmente do aluno que já tinha uma certa idade. Então vamos começar aqui, pessoal. Boa noite. Hoje é a aula 10 nossa, né? A sexta interação nossa, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Paulo Freire, então a gente vai entender um pouquinho da epistemologia da educação popular de Paulo Freire. Por isso que eu falei que a gente vai, dentro dessa epistemologia, a gente vai, claro, falar, conceituar ele historicamente, né? Entender um pouquinho da criação do método dele, ou como isso foi implementado no momento histórico que ele viveu lá atrás, né? E o porquê isso surgiu também, né? Então, vocês vão ouvir falar muito da questão epistemológica das coisas, né? Então, se vocês quiserem procurar no dicionário, sempre tem pessoas que têm muita dúvida em relação a essa palavra. Essa palavra, ela é uma palavra que envolve um conceito um pouquinho mais amplo em relação a você contextualizar historicamente, metodologicamente, né? E pedagogicamente, talvez, alguma ideia, né? Algum fato ou alguma metodologia, alguma estrutura. Então, ela é um pouquinho, ela envolve a questão educacional, então ela, é, ela trata de maneira mais ampla o fato acontecido, né? Então, ele é muito mais amplo que histórico, né? Muito mais amplo do que social, né? O entendimento social do que aconteceu na época. Então, a gente tenta se situar de uma maneira a tentar estar imerso, né, ao que aconteceu naquele momento histórico com aquilo que está surgindo ou está sendo estudado. Então, um pouco de história primeiro, tá, pessoal? Paulo Freire, né, ele começou a tentar perceber que o que estava sendo passado para os jovens, né, lá no Recife, não surtia muito resultado. Então, muitos jovens desistiam, né, da, da, da educação. Havia um abandono enorme nas escolas, principalmente escolas de ensino médio, que naquela época, na década de 60, nós não tínhamos, como hoje, né, quase todas as crianças que estão na escola numa idade séria muito próximas, né? Então, se a gente pegar o ensino médio de uma escola aqui no estado de São Paulo hoje, vocês vão ver que o ensino médio hoje, praticamente os alunos têm entre 15 e 18 anos, entre 14 e 18 anos. Então, dificilmente destoa disso, né? Às vezes um aluno que parou um pouquinho, né, ou tem uma reprovação, tem lá alunos com 19 anos no terceiro ano de ensino médio. Porque depois disso o aluno já vai para o EJA, né? Então, nas salas regulares, nós não temos quase uma variação tão grande de idade, que não é o que acontecia na época. Na época, para começar, no Recife, onde ele iniciou esse processo de trabalho, não existia essas salas de EJA, né, salas específicas para crianças, adolescentes e adultos, né? Então eram todos juntos, as salas eram bastante heterogêneas em questão da faixa etária, e ele via que cada vez mais as pessoas mais velhas ou adolescentes que já tinham passado de uma certa idade para estar naquele ambiente, a desistência era muito grande. Então primeiro ele quis fazer um pequeno teste, né, com 5 alunos, né, pouquinho antes do golpe militar aqui no Brasil, né, 64, ele iniciou algum teste e com alunos
para aprender a escrever, ler e escrever. Então ele iniciou um processo de alfabetização, que era um grande problema que nós tínhamos no Brasil nessa época, né? Que a gente não alfabetizava praticamente quase nenhuma criança na idade correta, né? A gente até pode tentar puxar na memória, né? Quem aí pode conversar com as pessoas que eram, né, que tinham aí, que nasceram na década de 50, então na década de 60 estava aí com seus 10, 12 anos, e no estado de São Paulo a gente estava à frente em relação a isso. Mesmo assim, né, a gente tinha muitos problemas, né? A escola não era a escola para todos, né, como a gente hoje prega, né? Então era uma escola bastante excludente, né, onde poucas crianças realmente continuavam seus estudos após a alfabetização. Então, fez esse primeiro teste e 3 alunos conseguiram aprender a ler e escrever pelo método, e era um método iniciante ainda, né? Não era o método que chegou depois a trazer mais bons resultados depois. E 2 alunos desistiram desse curso aí, né? A história diz que um deles acabou desistindo, mesmo tendo condições de finalizar o curso e estar aprendendo, por uma questão familiar, e um que não se adequou a esse método. E ele percebeu que isso poderia trazer resultados se ele trabalhasse com pessoas com uma quantidade um pouquinho maior de pessoas, para que houvesse esse incentivo e que ele pudesse trazer mais coisas regionais, né, para o aprendizado desses jovens e adultos. E aí, em 45 dias, ele conseguiu alfabetizar 300 trabalhadores. A grande maioria desses trabalhadores eram trabalhadores da construção civil, eram pedreiros, né, auxiliares, né, de obra, e ele conseguiu, aproximando a linguagem, né, do que eles já faziam, né, no dia a dia deles, né, a questão de trabalhar, porque muitos deles conheciam fazer medidas, conseguiam saber determinadas regras geométricas, por exemplo, sem ter nunca pisado numa sala de aula. Por quê? Porque eles aprenderam na prática, né? E assim, o que acabou acontecendo? Ele utilizou toda essa linguagem que eles já tinham, todo esse conhecimento que eles já tinham, e aproveitou isso para trazer para a sala de aula e fazer um processo de alfabetização mais natural para o jovem adulto. E aí, né, o Jânio Quadros, no momento que até hoje ninguém sabe explicar, renuncia à presidência da República, né? O Jango, que é o João Goulart, longe do Brasil, volta correndo e resolve tentar tocar o Brasil de uma maneira, num momento histórico bastante conturbado, né, na renúncia de um presidente da República, no início de um processo de perseguição aos comunistas, e João Goulart, né, sendo acusado pelos militares por ser comunista também, né? E ele, no momento da renúncia, inclusive, ele estava na China fazendo acordos comerciais, né, para trazer investimentos para o Brasil. E ele volta correndo e tenta fazer uma reformulação nos ministérios, né? Embora de uma maneira um pouco diferente. E num dos campos da educação, ele chama Paulo Freire, sabendo dos resultados que Paulo Freire estava tendo, né, no Recife, ele chama o Paulo Freire para organizar uma coisa chamada Campanha Nacional de Alfabetização, né? E essa campanha tinha o objetivo de, na época, ó, na década de 60, nós éramos em 65 milhões de pessoas no Brasil. Hoje, nós somos em quase 220 já. Na época, a gente estava em torno de 60 a 65 milhões de pessoas no Brasil. E ele propôs alfabetizar 2 milhões de pessoas nesse final de governo do João Goulart, né? Ou seja, no 1 ano e meio, 2 anos e meio que o João Goulart teria pela frente como presidente. Então era um projeto bastante ambicioso, né? Onde poderia ter sido um projeto de início da erradicação do analfabetismo de adultos, jovens e adultos no Brasil. E com isso ele fez uma seleção de muitas pessoas, né, para que pudesse ajudar nesse processo. Então seriam contratados provavelmente 20 mil professores nesse momento para atuar, né, nessa nova metodologia. Mas aconteceu o golpe, né? O João Goulart não ficou quase nada como presidente da República, né? Logo depois, em 1964,
há uma grande reprimida, né, no Brasil em relação às ações. O governo do João Goulart é destituído e surge, né, o primeiro não, né, mas surge um novo governo militar no Brasil. Nós tivemos vários outros governos militares no Brasil, né? Inclusive, a proclamação nossa da República é, né, um ato de início de um governo militar, né? O Marechal Deodoro, Marechal, ele era um militar, né? Então, ele sai do poder, né, o João Goulart, e todos os seus projetos que estavam no começo, iniciando, também são destituídos, né? Paulo Freire sofre perseguição, né, pelo governo militar e ele precisa ser extraditado, né? Ele, ele tenta fugir, né, do Brasil, mas é preso, mas num acordo internacional ele consegue ser extraditado e vai morar no Chile. No Chile ele desenvolve várias outras maneiras ou teorias, né, de implementar a sua estrutura de alfabetização de jovens e adultos. No Brasil, em contrapartida, surge uma outra metodologia de alfabetização, né, para jovens e adultos, conhecidas como Mobral. Nós tínhamos grandes escolas que eram de crianças, né, no período diurno e que é utilizada no período noturno para tentar alfabetizar os adultos, né? Então, muitos adultos na década de 60, 70 foi alfabetizada nesse Mobral. Não era um projeto tão ruim, tá? Era uma iniciativa, né, do governo militar de também erradicar a alfabetização, mas o modo, o problema dele é que ele não era tão amplo assim, né? Então ele não atingia todos que precisavam, né? Então a estrutura dele ficava aquém do que era preciso. Então o Mobral, por exemplo, numa cidade como as nossas aqui, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caeiras, tinha uma escolinha só de Mobral, né? Então era muito desgastante para alguns adultos e adolescentes que não eram alfabetizados se deslocar de uma cidade para outra, né? Percorrer grandes distâncias para poder estudar à noite, depois um grande período cansativo de trabalho. Então, ele era um projeto inovador também, né? Mas que não utilizava a metodologia da estrutura social. Então ele utilizava a metodologia de cartilhas, como a gente nessa época empregava com as crianças também. Trouxe alguns resultados, né? Provavelmente de 10 a 15% das pessoas que frequentaram o Mobral conseguiram dar sequência aos seus estudos. Cerca de 30 a 35% foram alfabetizadas. Então é um número grande, é um número pequeno pelas pessoas que entraram, mas mesmo assim, para a época, foi um número grande de pessoas alfabetizadas. Não chegou a atingir 2 milhões de pessoas, como o projeto do Paulo Freire, que era para, né, em 2 anos e meio, alfabetizar 2 milhões de pessoas, mas no início do Mobral, o Mobral também trouxe uma importante sobrevida, né, para um projeto de alfabetização de jovens e adultos no Brasil que praticamente não existia. Então, Mobral, claro, né, ele vivia apenas para ensinar a ler e escrever, sem se preocupar com a questão da formação da pessoa, que era o objetivo principal do Paulo Freire. Então, o que era esse método Paulo Freire? Que ele conheceu, que o mundo inteiro conheceu ele quando estava exilado no Chile. Então, foi de lá que esse método se expandiu para diversas regiões do mundo, né? Primeiro, alguns países de língua espanhola e de língua portuguesa utilizaram esse método, né? Então a gente chegou a ver esse método sendo utilizado por vários lugares aqui na América do Sul, né? E alguns lugares na África e na Europa, né? Onde ele tinha uma... Deixa eu ver quem tá... Então, esse método do Paulo Freire... Oi. Licença, desculpa. Pode falar. Esperei o professor dar uma pausa. Ele iniciou esse método em Sobral, no Ceará, não é isso? Uma cidadezinha do Ceará, em Sobral, não é isso? Isso. Lá no Ceará. E não, o método dele, na verdade, inicia logo no começo da carreira dele, tá? Mas método Paulo Freire, como a gente conhece, como ficou conhecido para o mundo...
Oi, pode perguntar. Que ele alfabetizou 40 pessoas em menos de Isso. muito pouco tempo. Eu não sei em exato, mas eu acho que foi 40 dias. Eu não sei É, em em exato, não 45 lembro. dias ele alfabetizou. É, tem aqui Isso. no primeiro slide eu coloquei aqui, ó. É, eu vi isso daí. Isso. Em Eu tô 45 vendo no dias primeiro ele passo. alfabetizou 300 trabalhadores. Então, Isso. isso. Em Esse 45 dias, no é. Sobral, não é isso? É que Sobral, Mobral, aí eu tô confusa. Eu Não, esqueci de não, tirar minha não confundam dúvida. as duas coisas. Sobral é uma Não, cidade. Sobral é a cidadezinha do Ceará, onde o povo É, era carente isso. de Ele, ser ele, alfabetizado. isso. Entendi. Ele iniciou o processo dele no Recife, né? Foi trabalhar em Recife, Pernambuco, né? E foi trabalhar para alguns estados do Nordeste. E essa primeira tentativa dele foi no Recife e depois ele passa a fazer trabalhos em cidades em toda a região Nordeste. Um dos primeiros trabalhos com uma grande quantidade de pessoas foi em Sobral. Agora, pessoal, vamos voltar aqui, eu vou voltar um slide também. Mobral, tá? Mobral é um movimento brasileiro de alfabetização instituído pelo governo militar depois de 1964. Não é uma cidade aí, tá? Mobral Não, eu é entendi. É que Mobral é o EJA de hoje. Só para isso, explicar. isso. Foi o primeiro EJA que nós Mobral tivemos no Brasil. supletivo e hoje como EJA. Entendi, é isso Isso, mesmo. exatamente. Tá Foi, explicado, professor. Mobral foi o primeiro movimento supletivo do Brasil, tá? É isso mesmo. O método Paulo Freire, ele inicia com o Paulo Freire lá nos primeiros trabalhos dele, tá? Mas como a gente conhece esse método Paulo Freire, como ele ficou famoso, foi quando ele estava exilado no Chile e apresentou resultados bastante satisfatórios na alfabetização de pessoas, né? Então ele escreveu muito nessa época. Logo depois, na década de 80, década de 70, final da década de 70, eu acho que década de 80, ele volta para o Brasil, tá? E aí começa a implementar, o governo militar já relaxou a questão de várias pessoas exiladas, né, que já existiam. O governo militar não tinha acabado ainda, mas ele já existia vários acordos, né, entre a ala política brasileira e a ala militar, e várias pessoas já exiladas já estavam retornando para o Brasil, inclusive Paulo Freire volta nessa época também. Então ele ficou um tempinho exilado no Chile, foi lá que ele começou a escrever e registrar esse método, né? É isso que eu quero dizer. Então, o que é esse método Paulo Freire que todos falam, né, que nasceu lá com ele, né, nos primeiros trabalhos dele, mas a gente veio a conhecer no retorno dele para o Brasil, né? Porque durante a ditadura militar aqui, nós brasileiros não conhecíamos esse método, né? A gente passa a conhecer no retorno dele. Então a gente entende esse método como uma maneira de você alfabetizar o aluno contextualizando a história de vida dele. Então a gente pega, reconhece no aluno os conhecimentos que ele já possui, toda a história de vida dele, e a partir daí a gente faz um processo de alfabetização, ou seja, utilizando o que ele já sabe, o que o aluno já conhece, né? Então, a educação, ela é construída num processo social, né? Por isso que é chamado de processo de prática da educação popular. A ideia dele era repensar a questão no contexto, então ele não só levava o aluno a ser alfabetizado, né? Mas também se reconhecer no momento social que o Brasil estava passando, né? Então ele levava a pessoa a se inserir num contexto social político da época. Então ele não só alfabetizava, ele instruía politicamente as pessoas também. E aí tem, né, um dos grandes, às vezes, problemas que há na questão crítica das pessoas que têm uma certa ideologia voltada à direita, na crítica em relação ao Paulo Freire, porque como ele era ideologicamente de esquerda, é claro que num processo ideológico de formação, você constrói, né, um ambiente propício a formar pessoas ideologicamente também de esquerda, né? O movimento educacional sempre teve esse viés, tá? Ele é um movimento, porque a educação ela tem como objetivo principal levar o máximo de informação possível, né, informação verdadeira, para que as pessoas possam construir conhecimento.
E normalmente, né, você alertar as pessoas das informações verdadeiras que existem, levam as pessoas a criticar, né, normalmente os governantes, né? Porque você acorda para grandes coisas que acontecem, aí governantes independente da questão ideológica. Então a pessoa passa a ser mais crítica ao processo social. Então ela passa a brigar mais por direitos, a entender melhor os seus direitos, né? E isso torna as pessoas, né, uma massa de pessoas, né, propícia a brigar por algo que seja direito delas. Então o Paulo Freire tinha esse viés no seu processo de formação. Então, muitas pessoas viam isso como um grande incentivador, né, de problemas sociais e não de formação social. Por isso que eu estou tentando colocar vocês a parte o porquê se critica tanto o Paulo Freire. Hoje no Brasil, alguém vai perguntar? É que a partir do momento que todo mundo sabe ler, a sociedade, o ser humano, ele pode cobrar o seu direito, não é isso? Exatamente. Quanto mais... Paulo Freire... Pode falar. E ele, assim, ninguém concorda muito, né? Mas ele contribuiu muito para a educação, né? Ao meu ver. Querendo ou não, ele é conhecido mundialmente. Não é que ninguém concorda muito. Muita gente concorda bastante. Nós temos no mundo inteiro não, mas eu vejo as pessoas falando mal, assim, um pouco. Não, tem pessoas que falam Há mal. controvérsias, como dizem. Mas muitas pessoas... eu estou tentando não entrar na questão política partidária, mas mais na questão de ideologia. Hoje o Brasil, a gente está passando, a gente tem um governo hoje, né, voltado a um processo de formação de uma escola militar, então ele é um militar, né, e tem uma ideologia muito mais próxima da direita, né, da direita conservadora. E nós viemos de um país governado há pouco tempo numa linha ideológica de esquerda, numa ideologia de voltar para o popular. Isso eu estou falando na ideologia. Se aconteceu, se não aconteceu, se a gente concorda, se a gente não concorda, não é o momento agora, né? Entendi. A questão social, eu estou falando da ideologia das pessoas e dos partidos que chegaram ao poder do Brasil. Então nós tivemos um momento da democracia onde a gente ficou muito próximo do início conservador, né, com o Sarney e depois com o Collor. E quando o Collor cai, a gente entra no movimento brasileiro de centro-esquerda, que foi com o Itamar e o Fernando Henrique, e o país verte mais para a esquerda ainda com o Lula e Dilma. E aí a gente tem uma retomada da área conservadora, né? Mesmo assim, muito centro ainda, que foi com o Michel Temer. E isso talvez tenha dado ao povo uma ideia de contrabalancear. Então, se a gente fez um movimento bastante à esquerda por um tempo, né, por quase 20 e poucos anos, de centro-esquerda e esquerda, talvez seja né, um momento, né, a população, estou falando, o Brasil pensou-se, né, em voltar para uma área ideológica diferente do que havia acontecido, para ver se traria outros resultados, porque nós trouxemos bons resultados no início, mas não conseguimos sustentar esses bons resultados, né, econômicos, né, estou falando resultados econômicos. E claro que isso reverte para todas as outras áreas. Então, eu estou tentando fazer uma análise conjuntural do Brasil. E o que acaba acontecendo aí, né? O Paulo Freire hoje é visto como uma pessoa que associava suas ideias, a sua metodologia de formação à esquerda, né? E não é mentira isso, né? Ele foi filiado ao Partido dos Trabalhadores durante toda o retorno dele ao Brasil até o final da vida dele. Inclusive, ele foi secretário da Educação da Prefeitura de São Paulo, né? Na Irondina, quando a Irondina era também do PT. Então, quem trabalhava com ele também era aquele filósofo lá, que também é... O Freire, né? O Betinho lá, como chama? Ai, meu Deus. Eu esqueci agora também. Cadê você? Esqueci o nome, não me lembro o nome. É um filósofo muito legal também. Eu sei quem que é. Então, o Paulo Freire, ele tinha esse levante social, além do processo de alfabetização, ele também levava as pessoas a terem mais conhecimento sobre os seus direitos e processos
a sua inserção na sociedade, né? Então as ideias dele dava a entender que as pessoas poderiam ter mais do que só aquilo que tinham, né? Então ele trata uma coisa, por isso que muitas pessoas chamam isso de pedagogia libertadora, porque liberta o ser humano de uma falta de informação, de uma possibilidade de não conhecimento dos fatos, para uma área de bastante informação, né? Informação, ele trata muito isso nos seus livros, que é a informação verdadeira. Então hoje a gente está passando por um processo histórico de esgotamento, né, de informação, porque a gente recebe informações demais. E é muito difícil a gente apurar quais dessas informações são verdadeiras, né? Então a gente recebe hoje, por exemplo, se a gente pega hoje as nossas redes sociais, quase 90% das informações que a gente recebe ou tem fatos inverdadeiros ou a própria informação total é inverdadeira. Então é muito complicado para a gente entender o processo real que está acontecendo, né? Então, da onde a gente vai buscar informações verdadeiras? Das televisões? Claro que todas elas são parciais, todas, né? Sem exceção, porque todas veem qual é o melhor processo para dar ibope e continuidade no seu processo já de construção do seu público, né? De manutenção do seu público. Então, cada uma tem um viés também ideológico e segue esse viés, né? Todos os nossos canais de comunicação são assim. Não existem canais isentos, tá? Para começar, toda pessoa que constitui numa informação, ela não é isenta. Ela escolhe um lado, né? A partir do momento que eu quero passar informações para vocês sobre um determinado tema, é claro que eu carrego todas essas informações com a ideologia que eu tenho. Por isso é importante que cada um construa a sua informação, busque o máximo possível de informações verdadeiras para construir o seu conhecimento e aí sim passar essa informação adiante se necessário, aí com a sua ideologia ou não, né? Então a nova prática... Esse é o que é fake news, né? A fake news hoje a gente tem muito... A fake news não é de hoje, tá? Ela existe desde o início da história. Tem que saber a fonte correta, né? Como dizem. Isso, mas é muito difícil. A fonte é muito difícil hoje, né? Hoje as fontes são ideologicamente contaminadas também, né? Então a gente passa por um momento histórico bastante complicado em relação à informação. A gente tem informação demais. E é difícil escolher as informações que podem ser utilizadas, né, para que a gente construa conhecimento. Então, o que é essa pedagogia libertadora do Paulo Freire? Né? Ele trata a prática dele como uma libertação do homem. Então, não é só você saber ler e escrever. É você saber ler e escrever e se inserir socialmente no ambiente. Se inserir socialmente no lugar onde você vive. Brigar para que esse lugar onde você vive melhore as condições para que as pessoas tenham melhores condições de vida, né? Então, isso ele mostra muito nos seus livros. Por exemplo, se você lê Pedagogia Bancária ou Pedagogia da Autonomia, né, onde ele trata a questão da liberdade das pessoas como de maneira autônoma, ou seja, como é que eu busco a formar uma pessoa para que ela tenha uma certa autonomia no processo de conhecimento em um determinado momento. Que ela possa fazer as suas escolhas no que aprender, no que brigar, em como se inserir socialmente. Então aí que está a questão, né? Então essa nova prática, ela era uma prática que ia além do ler e escrever. O maior desafio dele, né, era a questão de tratar a pessoa não só como um aluno, mas como um ser que possa brigar criticamente pelo seu lugar onde ele vivia. Então é tornar, né, a pessoa, formar criticamente essa pessoa. Então era importante isso. E claro, ele não desligava essa formação do contexto político-social da época, né? Então cada aluno dele era, né, um aluno que poderia vir a ser um multiplicador de suas ideias políticas, sociais, né, no futuro. E com isso, pessoal, a relação que se dava nessa metodologia era a questão do diálogo. Então ele conversava demais. Então ele trabalhava muito mais a conversa, né,
do que em si a questão do exercício prático, como, por exemplo, traz uma cartilha, né? Então ele tratava muito mais da questão do diálogo, do que o como a gente pode conversar e chegar a conclusões tendo informações, né, disponíveis para a gente. Então ele pensou nesse método sempre construído num diálogo entre o educando e o educador, não havendo hierarquia entre eles, né? Os dois estando sempre no mesmo nível. Um com o objetivo de levar o outro a uma construção do conhecimento e o educando de absorver as informações necessárias para que ele possa se inserir, né, nesse contexto que o Paulo Freire apresenta. Então o propósito é claro, né, é sempre trabalhar uma escola, né, o ambiente escolar, numa questão social. Então ele falava que o ato de educar é coletivo, nunca é de uma pessoa só. Por mais que exista uma pessoa aprendendo algo, ela está aprendendo algo com alguém, né? Ah, mas eu com o celular eu consigo aprender, eu vou assistir um vídeo no YouTube. Quem que gravou o vídeo? Então existe, mesmo que minimamente, uma interlocução entre alguém que passa a informação e alguém que recebe. Então, o ato de aprender sempre é coletivo, né? Então, ele falou que não há uma maneira de você desligar essa relação social entre o educador e o educando, né? E entre os educandos também, né? E aí ele fala aqui também entre o educando e os educadores, fazendo a relação inversa, né? E já o material utilizado, como eu falei para vocês aqui, né? Ele refuta essa questão da utilização desse material que leva as pessoas a só decorar o processo, né? Então, por que que a palavra é escrita dessa maneira? Então, a gente hoje, muitas vezes hoje ainda, a gente tem dificuldade de grafia de algumas palavras. Pelo menos eu tenho, né? Então, como é que escreve essa palavra? Né? Porque a nossa língua, né, a língua materna nossa, é uma língua bastante complexa. E ela traz fonemas, né, que são ditos da mesma maneira, mas são grafados, né, com símbolos diferentes, com letras diferentes, né? E na grande maioria das vezes, a gente, de tanto utilizar uma determinada palavra, a gente acaba gravando qual é a grafia dela. Mas Paulo Freire ia além disso, ele queria entender o processo de construção da palavra, muitas vezes. E por isso ele trazia palavras que estavam no cotidiano das pessoas. Adiantava eu utilizar textos ou, ou trazer materiais que não faziam parte da vida cotidiana dessas pessoas que estavam sendo alfabetizadas? Ele achava que não, né? Que isso não ia trazer, né? Não ia ajudar no processo de alfabetização ou de construção de conhecimento dessas pessoas. Então o que ele precisava? Que alguém utilizasse coisas do seu dia a dia, que se familiarizasse com isso. E isso tornava muito mais fácil. Então, em vez de a pessoa decorar determinada palavra, ela usava aquela palavra, muitas vezes porque ela estava presente no seu dia a dia, e isso tornava natural para ela, né? Então, a grafia de palavras ou de sons, né, se dava mais naturalmente, né? E aí vem a questão da educação de jovens e adultos. É claro que o método Paulo Freire, ele pode ser empregado em várias outras, o construtivismo social, né, hoje, denominado, naquela época a gente ainda não falava, né, com essa nomenclatura. Então hoje nós não chamamos mais de método Paulo Freire apenas, né? Então há um movimento no mundo todo para o trabalho do construtivismo, né? A gente busca muito a fonte do construtivismo no Brasil, principalmente da alfabetização na Argentina, né, com o método Emília Ferreira, e o Paulo Freire trata esse método construtivismo e agrega isso ao desenvolvimento social do ser. Então, por isso que o método dele hoje, né, normalmente é atribuído com essa grafia, né? Ele tem uma implementação em todo o seu método de um construtivismo social, né? Então é claro que ele vai um pouco além disso, mas é o principal item, né? A principal metodologia empregada em todo o seu trabalho. Então, na educação de jovens e adultos, todo o trabalho da vida dele quase é voltado com pesquisa de alfabetização de jovens e adultos, mas claro que isso vai muito além, se utiliza o método dele em várias outras áreas da educação.
né? Inclusive na graduação, né? Muito do que a gente trabalha, principalmente para um curso de pedagogia, tá arraigado no conhecimento de Paulo Freire, na metodologia dele. Vocês vão ver quase todos os professores que vocês têm trabalham, né, com a metodologia do construtivismo social. Se não trabalham com ela, é uma das metodologias que trabalha. Né? Hoje eu sou, né, bastante a favor de variar as metodologias, né, porque a gente sabe que a gente trabalhar de maneira engessada, a gente consegue atingir benefícios para alguns, mas não para todos. E você ampliar a sua estrutura de metodologias leva a ter uma possibilidade maior de atingir mais gente. Então, é claro que tem crianças que vão ter dificuldade na metodologia do caminho suave, da cartilha, né? No Babebi Bobu. Mas tem crianças que conseguem aprender dessa maneira. Eu fui alfabetizado, né, com a estrutura silábica. E não que seja uma estrutura ruim, porque muita gente foi. Mas muita gente também não foi, porque não havia uma alternativa na época. Hoje nós temos diversas alternativas que podem levar a crianças a aprender de diversas maneiras diferentes. Então o método da Emília Ferreira, ele é o melhor? Não sei. Ele é um método e funciona. O método da cartilha, ele é pior? Não sei. Mas ele também funciona. Só que quando a gente soma todos esses métodos hoje, né? Então as escolas hoje particulares, mais as escolas particulares, hoje trata o trabalho de alfabetização de uma maneira um pouco mais ampla. Então eles, claro que utilizam ainda construtivismo, o construtivismo social, ora trabalha na relação, né, na relação silábica, ora trabalha a questão das crianças, deixar mais livre as crianças utilizarem as letras que elas querem, né? Ah, vamos trabalhar com a letra cursiva agora? Podemos trabalhar. Já as escolas estatais, né, ou do estado ou do município, são escolas que seguem uma linha mais geral, normalmente ainda trabalham mais com o método construtivismo ou construtivismo social. Por quê? Porque é o método ainda que você, dentro de uma sala de aula, uma pessoa só, talvez com um auxiliar às vezes, com 30 crianças, é um método que você consegue abordar mais crianças ao mesmo tempo. E mesmo assim a gente tem vários problemas de alfabetização no Brasil, muitos, né? Por isso a gente da educação briga para que as salas de aula tenham menos alunos, né? O ideal para um processo de alfabetização onde você consiga empregar uma metodologia um pouco maior, né? Ou quer dizer, uma quantidade de metodologias um pouco maior, é você ter entre 15 e 20 alunos no processo de alfabetização. E não é o que acontece, né? Hoje as salas de aula nossas são muito maiores do que isso. Mas é uma briga que a gente vai continuar tendo. E possivelmente com a questão da diminuição do número de filhos que as pessoas vêm tendo, principalmente aqui no estado de São Paulo, isso está se tornando cada vez mais possível, né? Porque as escolas estão cada vez tendo menos alunos, né? Então, talvez um caminho é a universalização do ensino integral, que é o que vem acontecendo no estado, né? No estado, as escolas, na maioria delas, estão se transformando em escolas de tempo integral ou de parcialmente integral. E futuramente as escolas tendem também a ter menos alunos por sala. Mas a gente passou um grande processo, um grande tempo, né, da década de 80 até pouco tempo atrás, tendo 45 alunos dentro de sala de aula, né? E é inviável isso para uma aprendizagem, né, no mínimo, para que tenha um mínimo de aprendizagem. E assim a gente vai depois aumentando, claro, né? Para 20 a 25 alunos, 15 a 20 alunos na alfabetização, de 20 a 25 no fundamental, nos iniciais, de 20 também até uns 25 no máximo, anos finais, 30 alunos no ensino médio, né? 35 no máximo. E aí, o ideal é que a gente trate, né, uma sala de aula, no máximo tenha 50 alunos, se for numa graduação, por exemplo. Por isso hoje se briga para que as salas em graduação não ultrapasse tanto o número de 50 alunos. Mas a gente sabe que as grandes corporações têm salas. Eu trabalho em Campo Limpo, né? Esse semestre estou afastado de lá, mas por causa das aulas EAD lá, eles contrataram uma estrutura EAD, mas as aulas lá, eu dei aula para engenharia civil e elétrica lá de cálculo,
Eu tinha uma sala que tinha 140 alunos. Então, uma disciplina bastante complicada para eles, que é o cálculo, né? Trabalhar com cálculo diferencial integral com eles. Imagina eu tirar dúvida individualmente deles. Não dá, não existe isso. Né? Não existe o trato que a gente tem, por exemplo, em Caeiras, a gente tem salas menores. Né? A sala de vocês que ajuntou agora está com próximo de 50 alunos, aí, um pouquinho coisa a mais. Mesmo assim, a gente tem um tratamento muito mais próximo. E a gente sabe que grandes faculdades têm essa dificuldade porque é questão financeira. Elas querem cobrar menos do aluno, para isso elas precisam ter mais gente em sala. Então é uma massificação que traz menos resultados, claro, não tem jeito, né? A conta é fácil você perceber. Claro que tem pessoas que conseguem se lidar, né, lidar com esse problema e conseguem muitas vezes estudar sozinho. Sozinho que eu falo, ir atrás, fora do ambiente escolar. Mas muitas pessoas não têm esse tempo e precisam do ambiente escolar ou do ambiente para poder aprender, né? Tanto no ensino básico quanto no ensino de graduação. Então, o método Paulo Freire, claro que foi desenvolvido visando, né, a alfabetização de jovens e adultos, mas também podem ser aplicadas a várias outras áreas, né? Então você vai ver aí questão de que toda a metodologia dele fala da questão cultural junto com a questão social, né? Vocês vão ver que ele fala que além do ler e escrever, você levar uma pessoa ao cinema, ao teatro, a uma exposição, a uma manifestação, isso constrói o conhecimento na pessoa, forma a pessoa como pessoa pertencente àquela sociedade. Então, você manifestar por algo, vislumbrar algo, um movimento artístico, né? E participar de uma determinada roda de conversa, leitura, né? Isso tudo enriquece a formação da pessoa como ser humano, né? É isso que era o principal objetivo dele. Então, fazer com que a pessoa não só ficasse preso àquela estrutura do aprender a ler e escrever, fosse muito além disso. Aprendessem também a se portar socialmente dentro de toda a estrutura que há disponível, né? Muitas vezes dessas estruturas que estão disponíveis não estavam disponíveis a eles, né? Dificilmente, por exemplo, nós que moramos numa região um pouco mais afastada e ainda estamos próximo do grande centro, né? Mas a gente tem muita dificuldade hoje, por exemplo, de assistir uma peça de teatro. Eu tento, né, frequentar aí alguma coisa em teatro, mas a gente tem muita dificuldade aqui. As salas de teatro estão muito longe da gente, né? Então, o que a gente tenta fazer suprir de alguma outra maneira? Ir, às vezes, num show, né? E às vezes assistir um filme no cinema. E mesmo assim, se a gente analisar, imagine para a população que tem menos condições ainda que a gente, né? Tem muito mais dificuldade de se inserir nesse ambiente. Então é isso que ele dizia. Então a gente precisa dar condições para que a criança que está sendo alfabetizada conheça outras coisas que não só a escola, né? Como construtora do conhecimento, possibilidade de construir conhecimento. Que a gente consiga levar a criança para um cinema, consiga levar a criança a ir no museu, né? A assistir um concerto. E é muito difícil isso, né? A gente está afastado de um grande centro. E nós estamos muito próximos, né, da maior cidade do Brasil. Imagina quem mora, por exemplo, né, em cidades bastante afastadas de grandes centros, em regiões com muito mais dificuldade, como a região norte e a região nordeste do Brasil, né? Onde o poder aquisitivo ainda é menor ainda e as cidades lá têm menos recursos ainda a oferecer. Então é isso que ele falava. A gente dá condições para que a pessoa tenha, né, essa inserção em vários outros campos da arte, da ciência e assim por diante. Então aqui é uma frase dele, né, de um livro do Paulo Freire, que é preciso pensar o universo em que os educandos vivem a cultura em que estão inseridos, né? É o que eu estava falando para vocês agora. O lugar de trabalho, levantar dados juntamente com a comunidade e ser educada e construir a alfabetização a partir do conhecimento de suas realidades, para somente depois aprofundar na formação de novas palavras, novos conhecimentos. Então, eu preciso usar o que a pessoa sabe, né, para dar o primeiro passo. E aí,
a pessoa vai saber mais, eu posso dar um passo maior e assim por diante, expandir todo esse pequeno mundo que a pessoa possivelmente vive e passar a conhecer um mundo muito maior do que realmente é o mundo que está lá fora, né? Pessoal, eu dei o texto para vocês sobre isso, né? Mandei para vocês semana passada, né? Quase tudo que eu tirei aqui nessa apresentação foi desse texto, vocês podem verificar lá. Inclusive tirei trechos do texto, né, para serem discutidos aqui. Aqui estão os nossos contatos, né? Eu sempre passo para vocês no final da apresentação.